Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, né, parte introdutória de elementos de fixação, certo? Peça aí antes, né, de iniciar a aula aí, deixa o joinha aí no nosso vídeo, né, e se inscreva no canal que à medida que chegar a aula nova você é notificado, né, sabendo ali, ver se é de interesse seu ou não. Então, elementos de fixação, né? Nós já falamos um pouco na aula anterior, bem rapidamente, de todos os tipos de elementos de máquinas. Então, esse, né, como o nome diz, é o elemento que vai fixar. Então, é comum, né, na mecânica a gente ter que unir chapas, perfis, barras, né, estruturas ali num todo. E como que a gente vai fazer essa união? Através dos elementos de fixação. Então, esses elementos, né, de máquinas que vão estar unindo essas partes são chamados elementos de fixação. E eles podem ser, né, separados em duas categorias: o permanente e o móvel, né? Tem uma caneta aqui que fica fácil, né? Ou o móvel ou o permanente, né? Então, qual que é a diferença de um para o outro? O móvel é o tipo de elemento de fixação que a gente pode retirar e colocar novamente, né? No caso, parafuso, porcas, arruelas, como a gente consegue visualizar aqui no desenho. Então, é feito em uniões aonde eu preciso desmontar, montar, né? Vou precisar desmontar para uma manutenção, né? Para algum ajuste. Então, são esses aí que é, né, mais fácil a gente estar retirando e colocando sem danificar. Já o permanente, aí é aquele tipo que quando vai ser instalado, não vai poder mais retirar esse nosso elemento de fixação. Né? Você fala, mas aqui o rebite eu posso retirar ele e depois eu posso botar um outro rebite. Sim, um outro rebite, não o mesmo rebite. Assim como a solda, você pode tirar essa solda, mas não vai usar, não tem como usar a mesma solda, como era o caso do parafuso, a porca é o mesmo. Né? Então, aqui nesses casos, por que eu vou usar permanente? Não é melhor botar um do outro? Porque os outros, como eles fixam e separam, pode ser que vibrações, tipo de situações, eu consiga retirar. Ele vai acabar folgando. Né? Então aqui eu tenho essa segurança maior. E em alguns casos, onde a gente tem um certo acesso, né, de pessoas, pode ser que tenha gente que venha soltar, né? E esse aqui já não é tão simples, né, para estar ali soltando. Depois nós vamos falar um pouco de elemento de vedação. Então, se eu tenho uma tubulação soldada, eu sei, né, que eu não vou ter nenhum vazamento, diferente de uma tubulação flangeada. Se eu não coloco ali de forma correta, dou o torque ali correto com meus elementos de vedação, pode ser que eu tenha um vazamento, né? Vai estar propício diferente desse. Então são as mais diversas aplicações. Não existe um correto e um errado, qual que é o melhor. Tem os recomendados, que é importante a gente buscar as normas técnicas para estar visualizando isso. Então, né, os elementos de fixação, né, móvel, assim como os permanentes, a gente vai ter que analisar de acordo com o equipamento. E lembrando, essa parte que a gente vai estar unindo, vai estar fixando, vai ser uma parte frágil dessa minha máquina. Né? Vai ser uma parte que a gente vai ter que analisar, a gente vai ver quando a gente for começar a dimensionar alguns desses elementos, a gente vai estar dimensionando, a gente vai ver a importância, né, que a gente tem para a gente saber que ele não vai sofrer ruptura, né? Caso eu tenha carregamento, né, cíclico, a fadiga vai estar ali suportando. Então a gente tem que buscar escolher os melhores para cada tipo, cada situação. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. O carregamento é importante. Não é porque ele é estático que eu vou ter a minha carga ali estática. Eu posso ter algo ali fixo, mas que eu tenha um carregamento cíclico. Eles se alterando de um sentido ali para o outro, né? Que isso me gera a fadiga do material, que é o que acontece? Cai a resistência, né? Que eu tenho dele. Então,
Elementos de fixação móveis, quem pode ser? Os pinos, cavilhas, parafuso, porca, arruela, chaveta, aqueles que eu consigo colocar e retirar. E o permanente, rebite e solda, né? Sei que parece pouco estranho, poxa, mas solda é um elemento ali de fixação, elemento de máquina, acaba que não é muito bem um elemento de máquina. Mas como ele está unido, a gente pode considerar. Assim como falei, pinos elásticos é um elemento de fixação móvel, mas então posso considerar um elemento elástico. Mas é importante entender cada elemento de máquina e saber a função dele, aplicar, saber as normas, né? Que isso aí vai facilitar o nosso entendimento num todo. Então, o rebite, né, são peças de formato cilíndrico e eu tenho que ter uma cabeça. Mas, professor, quando eu vejo ele pronto, ele vai ter a cabeça dos outros dois lados. Então, que ele vai ser introduzido ali no furo para unir as chapas e depois vai fazer a conformação da cabeça do outro lado. Então, vai unir duas ou mais peças ali, né? O material aço, alumínio, cobre, latão, né? Depende ali da aplicação, da resistência que ele tem que estar suportando, né? E na quase 100% da sua aplicação ali é para quando ele está sofrendo o esforço de cisalhamento. Ele não vai sofrer ali tração como a gente tem muito nos parafusos. Né? Pino. Nossa, mas o pino parece o rebite, só que o rebite é para peças estáticas. O pino realmente parece o rebite, eu tenho de um lado ali a cabeça, o corpo, mas ele é para peças articuladas, né? Aonde a gente vai ter essa articulação, né? Como o pino que a gente tem nas portas, né? De casa, né? Então ali no marco com a porta. Então eu tenho esse movimento de rotação. Isso aí entra o pino. A cavilha, né? Parece ali, a gente vai ver que tem uns pinos também talhados que parece ali a cavilha, mas ela vai unir peças que não são articuladas entre si. Né? Então eu tenho aqui o eixo e aqui a manivela, ela vai estar unida. Então quando eu girar a manivela, vai girar o eixo. Eu não tenho esse movimento entre os dois. Né? Então muitas vezes a gente olha o elemento de máquina, vai parecer que é uma coisa só. Mas não, a aplicação dele vai determinar que elemento de máquina é esse. E o contrapino ali, né, a cupilha ali, que é, muitas vezes a gente tem um pino que tem um furo para a gente fazer esse travamento, né? Então, que a gente vem aqui, essa parte aqui, ó, eu posso vir aqui, né, faço essa dobração aqui com a orelha ali para estar travando eles. Os parafusos, formato cilíndrico, mas aí a gente tem a parte rosqueada, onde vai estar prendendo a porca ou na minha própria estrutura. Então depende, eu preciso ter ela toda rosqueada, preciso ter ela com o pescoço ali, né? Aqui é sextavado para chave de boca sextavada, aqui já é fenda, né? Qual que é o tipo de atarrachamento que influencia em cima da carga. E as porcas aqui eu tenho a rosca interna, né? Para estar prendendo ali no parafuso. Né? Então aqui é um caso de uma sextavada e a arruela, que é ali um disco metálico com furo no centro, né? Então, também aqui, ó, a arruela que a gente tem no nosso, né, muito comum, né, parafuso, porca e arruela, né, nas caixas de ferramentas que a gente tem em casa, né? Aí tem um anel elástico, né, para o meu eixo não deslocar axialmente ali, né, que a gente tem para limitar os movimentos ali, o deslizamento. Aqui é uma foto real desse modelo, mas temos outros modelos, né? Então eu considero fixação, já que ele fixa esse movimento ali do eixo. E a chaveta também, né, tem a forma ali prismática ali dela, que a função é o que é transmitir a carga que eu tenho no meu eixo para minha engrenagem, polia, né, acoplamento, o que seja em relação a isso, né, para estar unido, transmitindo aí esse torque, né? É um meio, né, de união ali entre cubo e eixo, né? Nós falamos um pouco, né, dessa transmissão, tem alguns outros meios também que transmitem isso. Nas nossas aulas lá tem uma aula de união eixo-cubo, né, em elementos de máquinas 2. Bom, esses aí são os elementos de fixação, né, que tem. Se você até agora não curtiu o vídeo, né, curte aí, dá essa força aí para nós, para a gente saber que vocês estão gostando. E deixa aí no comentário aí o que vocês acharam aí e acha que vale a pena eu gerar o PDF dessa aula e botar o link aí para vocês baixarem. Obrigado.